No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Estamos aqui reunidos para dar um abraço pro cartão de visita. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Bom, eu vou apresentá-la de novo, que a gente estava no ar. Eu estou com a advogada e comunicóloga, especialista em ciências criminais e do direito médico e da saúde. Professora de cursos de pós-graduação, concurso de graduação, palestrante e MBA em marketing. A pergunta que eu lhe fiz foi o seguinte, doutora Luciana. Hoje o advogado precisa entender de marketing, não? Não só o advogado, né, mas muitas outras profissões. Uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje sobre a publicidade dentro da medicina. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com você. Você sempre muito cheio de conhecimento, de conteúdo, conduz as entrevistas de forma brilhante. A gente bate um papo aqui no instante, o tempo passa. E acredito que todos os seguidores aí gostem muito também, porque termina que você traz dúvidas do dia a dia e as pessoas terminam se identificando e esclarecendo várias questões que às vezes não tem essa oportunidade de procurar contratar um advogado para tirar uma dúvida de alguma questão. Então, a gente faz esse trabalho aqui também. E eu gostaria de parabenizar a você, porque também não deixa de ser um trabalho de cunho social, de ajudar a população com informação, esclarecer dúvidas acerca do direito, acerca de diversos temas que você trabalha aqui no seu programa. Então, agradecer, dizer que para mim eu fico sempre feliz com o convite. É uma honra, é uma alegria, um prazer. Então, bom, Zacarias, eu sou advogada, né? Aí eu costumo falar comunicóloga, porque antes do direito eu me formei em comunicação social, com habilitação em relações públicas. Mas não deixa de ser jornalista também, né? Não deixa de ser jornalista hoje. Da época que eu fiz comunicação, aqui na Bahia,
Eu pensava em jornalismo também, aí só tinha uma com jornalismo, acho que coincidiu com a data de alguma outra, na época era vestibular, né? Hoje é Enem. Mas sempre encantada com sua área aí também, com jornalismo. E então, sou pós-graduada em ciências criminais, penal, processo penal e também em direito médico e da saúde. E aí, quando eu falo em direito médico e da saúde, as pessoas costumam perguntar: você atua só defendendo médicos, não defende também os pacientes, os consumidores? E aí é bom esclarecer, não, nós também defendemos os pacientes, os consumidores, mas a não ser que quando esse paciente tem algum processo contra um médico que já seja nosso cliente. Aí, nesse caso, por questões éticas, a gente não aceita um processo contra um médico que já faz parte do nosso dia a dia, já é um cliente nosso. Porque hoje em dia a gente trabalha muito com prevenção. Então, quando eu falo que atendo médicos, nem sempre ele já está com um problema de ação judicial. Ele, às vezes, quer se resguardar, que a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? As boas práticas, como agir, atuar no dia a dia em conformidade legal, com ética, também evitando problemas com os pacientes que estão hoje em dia cada dia mais informados. Tem a internet, teve a pandemia, então a mídia, a própria internet, o Google, traz muitas informações, o Código de Defesa do Consumidor. Então, esses pacientes são hoje consumidores muito bem informados, conhecedores dos seus direitos. Então, os médicos precisam, profissionais da saúde em geral, trabalhar precavidos, em conformidade com as leis, com as normas e também com a publicidade médica, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não, vamos lá, eu vou deixar você... o que hoje... a gente sabe que você é advogada de algumas clínicas, né? E que faz essa parte também, essa orientação, que é uma coisa que é o compliance, como trabalhar na área, e também acredito que você tenha pacientes também que precisam de algum apoio de direito médico relacionado a algum tratamento, ou hospital, ou normalmente com problema com plano de saúde, que também é uma prática hoje, problema nessa área. Mas eu queria que você me dissesse, a gente produziu um pouco, mas quais são as especialidades médicas que mais sofrem processos hoje? Ótima pergunta. Existe uma pesquisa, as 3 especialidades médicas que mais sofrem processos hoje em dia são cirurgia plástica, que é a questão da estética mesmo, às vezes o paciente nem ficou com o resultado ruim, mas não ficou como ele esperava, então às vezes ele quer refazer a cirurgia, procura esse médico ou para refazer ou para pedir o dinheiro de volta para fazer com outro médico. Nem sempre ele consegue, porque os tribunais já entendem que essa questão do resultado vai muito também de questões do próprio organismo, da pele, mas é uma das áreas que mais tem processo. Cirurgia plástica, a outra, ginecologia e obstetrícia, e a terceira é ortopedia. Ginecologia e obstetrícia também tem muitas questões hoje em dia voltadas para a chamada violência obstétrica, que muitas pessoas não sabem ainda o que é quando a gestante sofre maus tratos antes, durante ou depois do trabalho de parto. Então, muitos medicamentos lhe são ou negados ou exagerados para que também, por exemplo, ela está com dor e é negada a ela um medicamento para dor. Isso é violência obstétrica. Xingamentos que às vezes acontecem na rede pública por parte da equipe de saúde, às vezes não o médico, mas toda a equipe que está lá tem essa responsabilidade de tratar essa gestante, independente da idade, do estado civil, dessa questão toda social também. Então, tem que tratar com dignidade, com um bom relacionamento. Então, às vezes, tem essas questões assim, também uma lesão porque foi fazer um parto de forma mais brusca, ou uma negativa para que a gestante leve o acompanhante com ela na maternidade ou no hospital. Hoje em dia existe a lei do acompanhante. Então, durante a pandemia, houve muita negativa de acompanhante junto com a gestante. Mas isso até foi bem aceito, entendido, por causa da questão da Covid, para as pessoas não se contaminarem.
mas já voltamos ao status de normalidade de ter que os hospitais, mesmo maternidades públicas, é obrigatório, é lei, a lei da gestante, que eles aceitem um acompanhante. E eu aproveito esse assunto para falar que não precisa ser apenas o pai da criança, marido, namorado da gestante, da mãe. Pode ser uma parente, uma vizinha, uma amiga, qualquer pessoa que a gestante indique, é direito dela levar no dia do parto. E isso a gente volta para essa questão aí dos problemas que são evitados, fazendo um link aí, uma conexão. Nós vimos recentemente, acho que já tem um ano mais ou menos, um caso de um anestesista que praticou sexo oral na gestante, enquanto o marido saiu para fazer alguma coisa na rua. Ele aplicou muita sedação nela e as enfermeiras que trabalhavam ali com ele, a equipe, já tinha essa desconfiança de que isso estava acontecendo e deixaram filmando o local. Então, graças a essas enfermeiras que deixaram filmando, foi descoberto que ele estava praticando sexo oral com a gestante que estava dopada. Outro crime, né? Ele deu mais anestesia do que o necessário, então ele faltou também, não só ele cometeu o crime de estupro, mas essa questão do dever de cuidado, de cautela, agir com perícia, né? Com conhecimento técnico. Então, várias coisas hoje em dia, não só por parte do paciente, mas se o médico, que é um bom médico também, tem uma boa conduta, se ele quiser se prevenir até de um paciente também que esteja de má fé, porque existe também hoje em dia pessoas que querem ganhar dinheiro, que procuram o poder judiciário por qualquer bobagem, que às vezes sabe que não tem o direito, mas vai lá pedir um dano moral, uma indenização, para quê? Para ganhar dinheiro. Já aconteceu com um cliente meu, que nem era médico, na verdade, uma cliente, uma biomédica, fez um procedimento de estética e o paciente via exatamente como era o resultado no Instagram dela, que era questão de careca, calvície, e ela fazia. É bom relatar esse caso, que é um caso que vai trazer, é emblemático para mostrar como também algumas pessoas agem de má fé. Então, essa biomédica, ela estudou estética, foi para outros estados, estudou e tal, não era médica, mas ela tinha técnicas e cursos e podia fazer esse procedimento, que era tipo uma tatuagem na cabeça da pessoa que tem calvície, né, do careca no popular, que tipo uma micropigmentação, uma espécie de tatuagem, que eram vários pontinhos na cabeça, na careca, e ela sempre postava, sem identificar o paciente, como ficava aquela careca antes e depois. Então, o resultado não era um resultado de um implante capilar, claro, porque ela não era cirurgiã plástica. Era um resultado apenas estético, onde ficavam vários pontinhos pretos, castanhos, da cor do cabelo da pessoa, e aparentava que a pessoa tinha cabelo, mas raspou tudo, tipo a máquina 0, máquina 1. Então, assim, pelas fotos que ela postava e pela própria explicação de quem ela era na página do Instagram, dava para ver que ela não era cirurgiã plástica, que ela era esteticista e tal. E o rapaz processou ela, mesmo o resultado estando bom, todo mundo que olhava a foto via que ele estava melhor do que antes, porque parecia assim que ele tinha cabelo, mas resolveu raspar. Então, esteticamente, ele ficou mais jovem do que aquela careca que era tipo, isso aqui tudo careca, até aqui. Então, assim, ficou melhor, e ele ainda assim, de má fé, ajuizou uma ação. Então, essa biomédica, essa esteticista, me procurou, eu realizei a defesa dela, e nesse caso eu ainda pedi que ele sim indenizasse ela por ela ter gastado, pagando advogado, porque ele estava atuando com a litigância de má fé, que a gente fala na justiça, que é quando alguém procura o poder judiciário, sabendo que de fato não teve nada errado e quer apenas ganhar dinheiro. E a mulher dele, a esposa desse mesmo rapaz, também já tinha entrado com ação contra outra pessoa, mesmas coisas assim, por bobagens. Ele perdeu a ação, agora a juíza não condenou ele a pagar a indenização do caso da minha cliente, mas pelo menos ela não perdeu a ação. Mas teve esse transtorno, teve que me pagar, gastou com advogado. Então, quando a gente fala de boas práticas, não é que o médico ele já não atue com boas práticas. A maioria atua, a gente vê na mídia, na imprensa, às vezes esses problemas, estupro, morte depois de uma cirurgia plástica,
operou a perna direita na ortopedia quando era para operar a esquerda, ou fez cirurgias de próteses que não precisavam, porque às vezes determinadas clínicas que atuam de má fé também pedem para o médico, incentivam a cirurgia em casos que às vezes ainda não precisa dessa cirurgia por questões financeiras. A gente sabe que essas coisas acontecem. Você acha que esses erros que acontecem, que isso aí é o fim da picada? É coisa do ser humano, ele fica muito no automático, ele acaba... ele fica no automático, ele fica na zona de conforto, não tem comprometimento com a profissão, às vezes fica tão... eu vejo isso em tudo quanto é profissão hoje. Às vezes eu vejo que a pessoa fica na zona de conforto e não tem comprometimento. Às vezes eu falo, você não tem comprometimento de fazer isso. E acaba acontecendo... Eu vou dar um exemplo aqui agora, talvez você possa até falar sobre isso. Teve recentemente agora uma cirurgia e uma pessoa conhecida, né? Acabou falecendo por um problema que teve de trombose e tal. E eu queria te perguntar sobre isso. Qual é a responsabilidade do médico que operou essa pessoa? Que a gente sabe que uma cirurgia você corre o risco, a gente não sabe o que tem por dentro do seu organismo. E a questão também institucional, da instituição onde foi operado, que agora vem chumbo para tudo quanto é lado. Eu queria saber essa questão da defesa dessa gente que foi fazer, porque acontece muito isso, né? A pessoa vai lá fazer uma lipo, fazer não sei o quê, acaba tendo um problema, acaba falecendo por uma parada cardíaca. Então, eu queria que você comentasse se você tem visto muito isso. Ótima pergunta também. É aí que eu estou falando. Tem a questão do médico que fez com pressa, que tinha muito plantão, muitas cirurgias no dia, ou que estava com problema externo, de muito trabalho, qualquer coisa, problema familiar, e agiu de forma imprudente, sem a devida cautela, ou até de forma imperita, que tem médicos que dizem que são cirurgiões plásticos e às vezes não são, então não estudaram, então não tem técnica, não tem perícia. E tem aqueles também que são negligentes, que é o quê? Deixou de fazer algo para evitar aquele problema. Não agiu com o cuidado, com a cautela que era devida. Por exemplo, para fazer uma lipoaspiração e algumas outras cirurgias, existem médicos, eu já vi isso na prática, que receitam que a gestante não, que a moça, a pessoa, a paciente que vai se submeter à cirurgia, utilize uma meia antitrombose, que é uma meia que durante toda a cirurgia vai fazer com que a perna não fique tão estática. Então, vai fazer como se fosse uma massagem na perna. Tem também uma injeção antitrombose. Tudo isso são cautelas, independente da idade da paciente. Então, o médico que faz essas coisas, por mais que ele tenha anos de experiência e ache que vai ser uma cirurgia de 2 horas e não vai precisar, se ele agir com cautela extrema, é melhor para ele. Por quê? Porque se tiver um problema como esse, ele depois vai ter como justificar que foi uma reação do organismo ou que era um problema cardíaco que a pessoa tinha e que não apareceu no exame que ele passou. Porque o médico, antes de fazer uma cirurgia dessa, a maioria dos cirurgiões plásticos, eles pedem exame de sangue para ver se a pessoa está saudável, a questão da anemia, pede exame cardíaco, né, com cardiologista também para ver como é que está a questão também do sangue, da coagulação. Então, o médico que não pede esses exames, ele está depondo contra ele mesmo quando acontece algo assim. Existem casos também, quanto mais velha, né? Quanto maior a idade da pessoa, maiores os riscos dessas complicações. Mas isso acontece com pessoas jovens, como foi o caso recente dessa menina, acho que não tinha nem 30 anos, 20 e tantos anos. E muito pode ser isso aí, a falta de olhar os exames, ver se ela estava saudável, mas pode ter sido também uma fatalidade. Mesmo sendo uma fatalidade, o médico que tem essa documentação guardada, os exames que ele pediu, o próprio termo de consentimento, aí a gente já entra no compliance, no direito médico preventivo, que é o quê? O compliance, ele vem, é uma palavra que vem do inglês, que significa to comply, que é agir conforme a regra, agir em conformidade. Então, quando a pessoa, seja uma empresa, uma pessoa física, ela age em conformidade, não só com as leis nacionais, mas com as regras ali locais, da Anvisa, do município. Então, ela vai estar guardando tudo isso, inclusive guardar o prontuário médico, é uma obrigação do médico guardar por 20 anos
porque em que pese o nome ser prontuário médico, ele é um documento que pertence ao paciente. A qualquer momento, você, o paciente, pedir um prontuário até para levar para um outro médico, porque não está mais satisfeito com aquele, ele é obrigado a entregar esse prontuário. Muitos médicos não sabem. Então, ele tem que guardar por 20 anos, por lei. Ele não pode jogar fora, descartar antes de 20 anos, a não ser que ele digitalize e guarde, porque é um documento que pertence ao paciente. E tem juízes que já deferem nas suas sentenças dano moral, indenização por dano moral, por o médico não ter guardado o prontuário. Então, o médico não errou em nada, mas só por não ter o prontuário, ou só por o paciente também alegar que não teve as informações dos riscos daquela cirurgia, também já está dando dano moral. Por quê? Porque hoje em dia, quando a gente estuda o direito médico e da saúde, o próprio termo de consentimento que o paciente assina ali na pressa, às vezes em jejum, na hora de entrar para a cirurgia, com letras pequenininhas, isso tudo já não é certo, já não é correto. Por quê? Já existem também decisões inúmeras dos tribunais que os termos de consentimento precisam ser, o próprio nome chama, termo de consentimento livre e informado, esclarecido. Então, o médico não tem que entregar. Já aconteceu até comigo, antes da cirurgia, assinar ali, rapidinho, é uma cirurgia boba, mas a obrigação do médico é sentar antes com o paciente, mesmo que seja no dia anterior, e esclarecer quais os riscos daquela cirurgia, do procedimento, quais são as alternativas se o paciente não quiser fazer a cirurgia, e não apenas entregar para ele assinar, porque às vezes o paciente nem lê. Então, já existe também indenizações que os médicos tiveram que pagar, às vezes não são tão altas, mas existe, porque faltaram com o dever de informação previsto no nosso artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O paciente, ele é um consumidor, já é um entendimento pacífico também. Então, ele já tem direitos. E qual que é a responsabilidade do hospital, vamos dizer assim, da empresa que ele trabalha ou da clínica que ele opera? O hospital vai depender, essa questão assim, o médico que estava trabalhando vai precisar primeiro, esse advogado e o paciente, provar a culpa da pessoa física, médico. Se essa pessoa for considerada culpada, aí o hospital, aliás, o hospital vai responder, mas ele vai poder ajuizar uma ação de regresso para pedir daquele médico que foi considerado culpado o dinheiro que ele, pessoa jurídica, gastou indenizando aquele paciente. Então, verifica se essa pessoa física tem culpa, esse médico, essa enfermeira, a pessoa que atendeu e que fez a cirurgia. Entendo culpa. Se ela não pagar, o hospital é obrigado a pagar, porque ele estava trabalhando ali dentro, mas a pessoa jurídica, hospital, clínica, vai poder depois, se constatado a culpa daquele profissional, pedir de volta numa ação que a gente chama de ação de regresso. Pedir de volta aquele dinheiro por quando foi a culpa do profissional, pessoa física. Porque às vezes tem questões, culpa da instalação, do serviço, tem a questão da infecção hospitalar, que quando ocorre infecção hospitalar, não há que se falar nem olhar culpa ou não. A clínica ou o hospital é obrigado, é chamada responsabilidade objetiva. Então, faltou com esse cuidado de limpeza, de algum problema e deu infecção hospitalar, é dano moral. O hospital ou a clínica já tem que indenizar e não vai precisar nem o juiz verificar se houve culpa ou não daquele estabelecimento, porque a infecção hospitalar é a chamada responsabilidade objetiva, que não se verifica nem se teve culpa ou não, porque ele tinha que agir conforme as normas da Anvisa, vigilância sanitária. Então, tem várias nuances. Tem aquelas questões também do médico que é contratado fixo daquele hospital, ou que foi ali só para fazer uma cirurgia. Aí essas responsabilidades vão... não é que o hospital não vai responder, mas tem que estar tudo em contrato, porque pode pesar mais ou menos, a depender do caso. Vamos falar, então... bom, agora, vamos ler. Em setembro agora de 2023, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina alterou as normas para que os médicos possam realizar a publicidade médica nas redes sociais. Como ficaram essas alterações e como isso vai impactar o dia a dia dos médicos? Eu acho algumas coisas interessantes, mas não invasivas, né? Eu não sei. Na verdade, o Código de Ética Médica ele nunca proibiu a publicidade, mas ele
trazia muitas poucas opções para o médico fazer essa publicidade. Então, ele era muito conservador para que a profissão da medicina não se tornasse uma profissão de comércio, muito voltada à venda, ao negócio, né? À questão financeira. Então, o médico de antigamente, aquele médico de família, tinha aquela questão do paternalismo, que o médico estava ali sempre buscando o bem do paciente, ele é que decidia tudo, o paciente não tinha muita autonomia para decidir sobre o seu próprio corpo antigamente, porque o médico era quem era o detentor do conhecimento. Hoje em dia já mudou um pouco isso, já existe o princípio da autonomia, no qual o paciente pode até se negar a realizar algum procedimento, que a gente vai falar daqui a pouco, como nos casos dos testemunhas de Jeová, que é a religião que não aceita receber sangue. Daqui a pouco eu vou falar só para a gente não fugir da publicidade. Vamos falar. Não, mas é interessante esse tema. Então, hoje, foi bom para os médicos, porque muitos médicos faziam de qualquer forma a publicidade, não ficavam preocupados. Às vezes alguém denunciava, dava em uma sanção, uma responsabilidade ética profissional. Às vezes os que não tinham denúncia faziam o que queriam nas redes sociais, os colegas não faziam porque queriam atuar de forma correta, de forma ética. Então, o Código de Ética Médica, ele nunca proibiu, mas as opções que o médico tinha para fazer publicidade eram muito poucas, então ele ficava muito receoso. Hoje em dia, em setembro agora de 2023, a resolução 2336 veio para trazer várias liberalidades, liberou várias questões na publicidade dos médicos. Agora é importante destacar, se tiver algum médico aí assistindo a gente, que apesar da resolução 2000, quem quiser ler ela toda, pega lá no Google, resolução 2336 de 2023. Apesar da resolução ser agora em setembro de 2023, nós no direito temos um chamado vacatio legis. Vacatio legis, que é o período que a lei é publicada até ela passar a valer, até ela estar o quê? Vigente. Então, vocês podem ter conhecimento de tudo que eu vou falar aqui agora, mas só vai estar valendo na prática em março de 2024, que é quando passa esse período aí da publicação até a vigência da lei, da prática, né? Então, você já tem que ir conhecendo, você profissional da saúde, você médico, mas o que eu vou falar aqui, vocês só podem fazer a partir de março. Então, o que é que está liberado? Antes não era liberado postar antes e depois do paciente, geralmente na área da estética, né? Ou até às vezes também numa cirurgia ortopédica, colocava lá o antes e depois. Não era permitido, agora já pode ser postado. Então, nas redes sociais, no site, Instagram, Facebook, aonde o médico quiser, ele pode colocar o antes e o depois do paciente. Mas tem que ter cautela, porque, por exemplo, na área da estética, ele é obrigado a ter, junto com essa postagem do antes e depois, uma informação de como foi aquele caso. Então, não é só aquela coisa sensacionalista. Não é uma postagem sensacionalista para dizer eu sou o melhor do mundo. Isso aí não pode. É para dizer assim, esse caso foi assim. Aí ele tem que ter o cuidado de dizer em outras idades ou em outros biotipos pode o resultado não ser o mesmo, que é para não criar uma falsa esperança, uma propaganda enganosa. Porque às vezes vai fazer um tratamento estético, não é nem uma cirurgia, né? Mas vamos supor essa questão do botox, uma harmonização facial, um dermatologista e tal. Então, às vezes pega alguém mais jovem e fica maravilhosa a pessoa. E pega alguém mais idosa ou que nunca fez na vida um botox, o resultado nem sempre vai ficar tão maravilhoso. Então, o médico tem que dizer em que pesa esse resultado. Essa postagem tem caráter informativo e os resultados podem mudar de acordo com a idade, o biotipo e tal. Então, ele tem que trazer essas questões. Não é de qualquer forma. Isso tudo, gente, em março de 2024. Então, ele pode também, que ele não podia, divulgar imagens da própria clínica dele com os instrumentos de trabalho. Então, se ele comprou um equipamento moderno, uma máquina, um robô, né, para fazer uma cirurgia, ele pode mostrar tudo isso no ambiente de trabalho, que antes ele também não podia. Ele pode postar selfie com os pacientes, compartilhar. Geralmente isso acontece muito com aquelas blogueiras famosas, né? Celebridades. E alguns já sempre fizeram, nunca se preocuparam com o código de ética, não. Que às vezes pode dar problema, às vezes pode não dar. Mas hoje em dia ele já pode. Então ele não vai estar sendo antiético. Se a blogueira postar
Saindo agora do Dr. Gilvan, estou muito feliz. Ele pode compartilhar, antes ele ficava receoso, ele já pode. Ele pode divulgar o preço das consultas dele, que antes ele não podia. Endereço e telefone de contato da clínica. Um parêntese em relação a isso, divulgar preço. Apesar do código permitir, eu, enquanto advogada, principalmente trabalhando nesse aspecto de prevenção, de compliance, né, de boa atuação, boas práticas, eu não aconselho o médico ficar o tempo todo falando de preço de consulta. Por quê? Porque, a não ser que ele trabalhe numa clínica popular e o objetivo seja esse mesmo, ele ter volume, está começando a vida agora. Mas quando é um médico que já tem várias especialidades, os pacientes que vão procurar ele não estão tão preocupados com o preço. Então, termina não sendo uma boa estratégia de marketing ele ficar falando de preço de consulta. Mas antes eles tinham medo de falar até no privado. Então, um paciente de outro estado chegava no privado, no Instagram dele, quanto é a sua consulta? E aí ficava aquele receio, procure minha secretária. Hoje em dia ele pode fazer uma chamada de vídeo também para fazer essa consulta, que isso aí ele já pode desde a pandemia, né, com a telemedicina. O que mais? Postar os resultados positivos do seu trabalho, indicação de produtos medicinais. O que ele não pode é dizer assim, eu sou o melhor nessa área. Ele pode trocar essa palavra por eu sou o único que trago esse resultado para você. Eu sou o único que faço esse procedimento de emagrecimento e vai te deixar perfeita. Ele não pode, isso é sensacionalismo. Ele pode dizer assim, eu sou referência em emagrecimento. Eu sou referência em ortopedia do pé, do joelho. Né? Referência é outra coisa. Mas ele não pode dizer como se ele fosse o melhor, porque o código já traz isso aí como sensacionalismo. O único que tem essa máquina aqui no meu estado. Por mais que seja, ele tem que ter cuidado para ele não ser sensacionalista. Agora eu vejo com bons olhos essas liberalidades que vieram, porque ele ficava muito engessado. E a medicina também é uma profissão que a gente vê aí nas redes sociais todo mundo postando, nutricionista, advogado, cada um falando um pouquinho do seu trabalho, e eles ficavam muito engessados e não podiam falar quase nada. Então tem as regras que agora ficam mais claras, e vem trazer também o que pode, porque antes o código era muito do que é vedado, e agora ele traz algumas coisas que são permitidas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que tanto as redes sociais, ou um portal de notícia, que saia uma notícia sua, que seja um editorial institucional, uma coisa valorosa, né? Aí que tem que ter a cautela. Tanto pode ser bom, como também pode ser ruim. Eu sempre digo que dá uma sustentação jurídica a isso, e de uma maneira ou de outra. Por isso que tem que fazer a coisa correta. Explica um pouquinho da questão da religião. Nós, advogados, também temos, né, várias questões aí do Código de Ética da OAB. Na pandemia também flexibilizou, a gente não podia, em alguns estados podem, outros não podem, fazer aquelas postagens patrocinadas no Instagram, porque a OAB acreditava que alguns advogados que tivessem maior poder aquisitivo iriam pagar para postar mais o seu trabalho, aquela divulgação paga, e outros não. Agora, tem muitas questões que precisam realmente ser flexibilizadas. Por exemplo, a pessoa não pode ficar concedendo muita entrevista o tempo todo. Eu vi aí em algum estado tá assim. Mas, às vezes, o próprio profissional correu atrás, ele é referência, ele estudou. Então, tem essa questão do mercado. Ele está ali fazendo mais do que o outro que está acomodado. Não, eu acho que eu acho que isso acaba sendo social. Isso tem em toda a profissão. Tem os que estão ali continuamente estudando, correndo atrás, e tem um resultado melhor do que os que ficam mais acomodados e tudo. Tem outras questões também que a gente sabe. Mas é assim, falando das testemunhas de Jeová. Vamos lá. Até pouco tempo atrás, uma questão polêmica. É polêmica até hoje. Até pouco tempo, quando a família ou o próprio paciente dizia não aceitamos sangue de estranho, porque para o testemunho de Jeová, eu estava pesquisando sobre isso, receber um sangue de um estranho é pior do que morrer. Eles têm esse sangue de uma pessoa estranha como algo impuro. A questão da religião. Quem não é testemunho de Jeová, eu não sou, por exemplo, é difícil da gente entender isso, mas eles têm isso. Então, eles não aceitam receber o sangue de outra pessoa.
num problema de saúde. Então, alguns hospitais, não todos, são poucos, tem uma máquina que pega o mesmo sangue, faz um procedimento e coloca de volta o sangue da própria pessoa. Mas até pouco tempo atrás, mesmo quando esse paciente ou a família não queria, o médico fazia para salvar a vida, por exemplo, ou mesmo que não fosse caso de emergência, precisava ali estar no meio de uma cirurgia, não quero, fazia. O médico fazia, porque o médico também ele tem aquele juramento dele de Hipócrates, tem a questão de fazer o bem, salvar vidas de toda a forma que ele puder. Então, imagine a situação também do médico. Não vou fazer a transfusão e vou deixar a pessoa piorando o quadro dela. Então, hoje em dia, o que é que mudou? Já existem decisões nos tribunais superiores. Então, nos tribunais de justiça, tribunal STJ, STF, dizendo que se não for emergência, ou seja, se a pessoa não tiver para morrer, ela pode sim não querer o sangue. E o médico que fizer essa transfusão, ele pode ter contra ele uma indenização se o paciente procurar o Poder Judiciário. Então, indenização por dano moral, por exemplo. Agora, não era assim antes. Então, antes, mesmo o caso sendo simples, não sendo grave, o médico fazia a transfusão, acabava ali, nunca o paciente ganhava a ação. Mais recentemente já tem mudança nisso. O paciente tem ganhado ações quando o caso dele não é grave e ele não quis, deixou por escrito que não queria, tem isso também, tem que deixar por escrito, que não queria receber aquele sangue e o médico mesmo assim fez. É diferente dele estar o quê? Na emergência, que na emergência nem precisa assinar, independente de ter testemunha de Jeová ou não. Se a pessoa entra na emergência e é algo muito grave, o médico vai operar ela sem autorização de ninguém, da família, nem dela, nem dela. A pessoa às vezes não está nem consciente. Então, o que é que eu queria trazer também de recomendação para os médicos? Se o paciente não for grave e ele pedir que não quer receber o sangue porque é testemunha de Jeová, você pegue isso por escrito, para você se precaver em caso de você não fazer essa transfusão. E se ele não deixar por escrito, você pode ficar até mais confortável, mesmo não sendo um caso grave, para realizar essa transfusão, porque você tem a sua consciência também, né? Enquanto profissional, enquanto ser humano, você não quer deixar também uma pessoa... É uma situação complexa, né? Deixar uma pessoa que podia ali rapidinho resolver um problema, podendo se agravar para esperar, para ir para um hospital que tenha o procedimento, para não precisar da transfusão. É complicado. Não, ele então, é assim, o paciente está na mão do médico, ele é o profissional, ele tem que tomar essa decisão. Você imagina que pé que ele fica, né? Mas vamos respeitar a religião. Eu vou, aproveitando esse gancho, o que o médico e profissionais de saúde podem fazer para evitar problemas de processo, tanto cíveis, éticos, profissionais, pelo Conselho de Medicina, e processos criminais também? O que eles podem... dá alguma dica aí, dá uma dica para esse pessoal que está assistindo aí. Vou te falar uma questão curiosa. Muitos médicos não sabem, até advogados, às vezes, que não são da área do direito médico também, às vezes, não sabem, mas o mesmo dano, ou seja, o mesmo dano que o médico cause no paciente, pode ensejar 3 processos diferentes. Um criminal, um cível e um ético, que é chamado processo ético profissional, que é um processo administrativo, como se fosse você ajuizar um processo no Detran do seu estado e tal. Por que pode gerar 3 processos? A depender do que ocorreu com o paciente. Uma lesão corporal. Então, lesão corporal não é que o médico queria que ocorresse, mas é um crime previsto no artigo 129 do Código Penal. Então, quando o paciente sofre uma lesão corporal mais grave, então, por perder uma visão, ou qualquer outra, ou até uma cicatriz, né, muito grande no seu rosto, e ele quer processar aquele médico, essa mesma lesão pode ensejar um processo criminal para dizer que o médico cometeu aquele crime, mesmo que culposo. Culposo, leia-se sem intenção, né? Dolo é com intenção. Culposo, ele não tinha intenção, mas aconteceu. E aí, quando ocorre esse crime culposo, geralmente o médico incorreu em um desses 3 elementos. Negligência, faltou cuidado. Imperícia, faltou técnica, conhecimento. Ou imprudência, ele foi muito, digamos, impulsivo, não se precaveu também. Então, se essa lesão o paciente quiser, ele vai para o processo criminal para dizer que houve uma lesão contra ele. Então, lá ele pode pleitear uma condenação criminal
que vai ser mais branda, porque não é um homicídio, mas uma lesão. Mas essa mesma lesão, ele pode, em paralelo, abrir um processo, ajuizar um processo no cível, esse do cível só pedindo dano moral, indenização, e outro processo ético no Conselho Regional de Medicina do Estado, que aquele médico atua, para dizer, lá no processo ético não cabe essa questão de dinheiro, de indenização. As penas do processo perante o Conselho de Medicina são todas de caráter ético. Então, é advertência, censura, são penas mais brandas. Agora, tem uma que é a mais grave de todas, que é muito raro de acontecer, que é a cassação do exercício profissional. Então, o médico perde o seu diploma. É muito raro de acontecer. Mas eu queria dizer que um mesmo fato, se esse fato for um crime, mesmo que um crime sem intenção, pode levar o paciente a 3 esferas diferentes: criminal, ética, que é do CRM, ética profissional, e cível, que é onde ele vai buscar indenização. Agora, são instâncias independentes. O que o juiz criminal decidir não precisa necessariamente ser o que o cível e o processo ético, na parte ética, ele é julgado por outro médico lá no CRM, não é por um juiz. As únicas 2 hipóteses, isso é curioso, eu vou dar as dicas daqui a pouco, mas essa parte é interessante. As únicas 2 hipóteses que, se o juiz criminal proferir uma sentença condenando o médico, os outros também vão ser obrigados a condenar ou descondenar, ou não condenar. Quando o juiz criminal disser não ocorreu o fato, então, inexistiu esse fato, o paciente está aqui imaginando que foi um erro médico, alguma coisa, e não existiu, a outra hipótese é negativa de autoria, que é quando o fato até existiu, mas paciente, não é esse médico que você está aqui reclamando, não foi ele que foi o culpado, foi outro médico da equipe, ou foi uma enfermeira. Então, nessas 2 hipóteses, negativa do fato, inexistência do fato, ou negativa de autoria, não foi aquele médico, quando o juiz criminal decidir por uma dessas 2 hipóteses, o juiz cível vai ter que arquivar lá o processo cível também, e o processo ético, que é julgado por pares. Os médicos no Conselho Regional de Medicina, ele é julgado por outros colegas médicos, conselheiros do Conselho de Medicina. Então, lá também vai ter que arquivar no processo ético nessas 2 hipóteses. Agora, vamos falar das dicas, porque eu arrudei para falar dessa parte interessante. As dicas mais importantes, pessoal: guardar os documentos, o prontuário médico, o termo de consentimento. Tem a questão do sigilo médico, que tem doenças e várias questões do paciente que nem sua secretária, sua recepcionista pode ter acesso. Então, você tenha cuidado quando vai deixar um exame aberto na mão da recepcionista para ela escanear e mandar por e-mail, alguma coisa assim, ou para entregar para alguém. Então, trate de lacrar o envelope, por exemplo. Por quê? Porque o sigilo médico é do médico. Essa recepcionista não vai responder se ela sair conversando com a vizinha que não sei quem tem tal doença. Mas você, médico, pode responder por estar quebrando esse sigilo médico, esse dever de sigilo. Agora, a recepcionista, a secretária, ela pode vir a responder por outras coisas. Questão de Lei Geral de Proteção de Dados, que os dados na área da saúde são considerados dados sensíveis, dados sigilosos, que podem levar também à discriminação. Então, são dados de saúde, dados de religião. Então, tem que ter muito cuidado. Então, o conselho maior é guardar toda a documentação, melhorar essa relação médico-paciente, porque eu vejo muito na prática. Minha mãe é idosa, eu levo muito ela aos médicos, e eu percebo, às vezes, médicos maravilhosos, com diplomas, mestrado, doutorado. Você vê que a pessoa é estudada, já fez curso no exterior, mas, às vezes, chega na consulta, é aquela distância, aquela frieza do paciente, mal abre a boca, não é maldade, às vezes é o temperamento da pessoa, a pessoa é tímida, então não conversa muito com o paciente, e às vezes o paciente quer se comunicar, quer tirar as dúvidas, e existem pesquisas, isso não sou eu que estou falando, que quando o médico é próximo do paciente, então quando ele melhora essa relação, essa comunicação médico-paciente, mesmo quando esse médico erra, o paciente não processa ele. O paciente se coloca no lugar dele, tem essa empatia e entende por quê. Porque é alguém que já tinha uma boa relação com ele, tirava todas as suas dúvidas. Hoje em dia você percebe que a gente às vezes vai no médico, o médico está corrido, às vezes não abre direito o exame, eu canso de ir também às vezes nas consultas, eles não medem a minha pressão. Não é mais aquela consulta de antigamente, é uma consulta mais rápida.
Eu sei que a vida moderna tá complicada mesmo, é trânsito, é correria. Alguns planos de saúde, algumas empresas cobram até metas diárias de consulta do médico, então ele tem que correr, mas ele tem que ter muito cuidado, porque é a profissão dele que está ali em jogo. Então, a gente falou que na parte ética as sanções são mais brandas, advertência, censura, suspensão, mas tem a sanção mais grave, que é a cassação do diploma, que é rara, mas pode acontecer. Então, ter um diploma cassado é muito mais grave para um médico do que ele inocível pagar 20 mil reais, 10, 50 mil de dano moral. Porque um diploma cassado, ele estudou tanto tempo para exercer a medicina, então ele tem que ter cuidado com esses aspectos éticos. Se ele não entender o código de ética dele, procurar uma assessoria jurídica, especialista em direito da saúde, direito médico, para traduzir, né, essas questões da publicidade, outras questões também que estão no código de ética. Por exemplo, eu falei do sigilo. Se o médico lê simplesmente o código, ele vai achar que tem que guardar sigilo de tudo. Mas tem doenças que ele não deve, não só não deve, mas como se ele guardar o sigilo, ele vai estar incorrendo no crime de não notificação de doença, de notificação compulsória. Como, por exemplo, tuberculose, Covid, HIV. Algumas doenças o médico é obrigado a relatar, não a todo mundo, não é ao vizinho, não é ao amigo, às autoridades de saúde, Secretaria de Saúde, Ministério de Saúde. Por quê? Por questões epidemiológicas, sociais e de políticas públicas. Então, para ver por que aquela cidade está tendo uma epidemia de dengue, por que tal bairro está tendo muita tuberculose, o que está acontecendo ali. Então, as autoridades de saúde precisam saber de algumas doenças específicas. É uma lista que é atualizada de 2 em 2 anos. Tem outros casos também que o médico é obrigado, violência contra a mulher, crime violento. Então, aquele caso do menino Henri, que ele chegou todo cheio de hematoma no hospital, levaram ele de manga comprida. Se a equipe médica não percebesse que estava estranho os hematomas em relação ao relato, que foi uma queda, e a equipe médica percebeu que aquilo ali era hematoma mais de alguém que bateu nele. Então, nesses casos de violência, não só de briga, mas se alguém cair de uma escada e morrer, é obrigatório que essa equipe de saúde leve, por exemplo, morreu, precisa ir para o IML, Instituto Médico Legal. Nesse caso do menino Henri, a gente soube aí pela imprensa, de conhecimento público, por isso que eu vou falar, o próprio vereador Jairinho, ele ligou para o diretor do hospital, passava isso toda hora na imprensa, para não levar o menino para o IML, porque a família estava sofrendo muito, para enterrar logo, para agilizar o enterro. Mas ele estava com essa pressa, por quê? Porque no IML existem os peritos médicos, os peritos legistas, que vão ver a duração, né, daquela morte, o hematoma, a depender da cor do hematoma e tudo mais, temperatura do corpo. Então, foi por causa do conhecimento também desses profissionais de saúde que pode ser desvendado, por exemplo, esse crime. Então, tem outras questões aí, acidente de trabalho, violência doméstica, que os médicos são obrigados, sim, a relatar. Então, vamos falar em outro, agora vamos falar em outro momento, que tá dando nosso horário. Tá, já tá. Eu vou fazer a última pergunta, mas nós voltaremos em um outro momento, fica tranquila. Eu estou aqui com a doutora, a advogada, né? Ela é especialista do direito médico, que hoje é invejável. Eu quero mandar um abraço para a Patrícia Fernandes, que inclusive teve um sucesso aí com o processo, também é do direito médico, é nossa jornalista também, bem atuante, que é colunista nossa. Então, assim, e eu também gostaria de agradecer o Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas, que dá essa abertura institucional, a Meta, que deixa a gente trabalhar no stream, né? E eu vou fazer a última pergunta para a doutora Luciana. Doutora Luciana, para quem a senhora entrega o seu cartão de visita? Hoje eu vou entregar o meu cartão de visita para o professor Felipe Leal, um professor muito bom aí de Direito Penal, delegado federal, um amigo meu, muito querido. E eu sempre entrego para você também, né, Zacarias? Aí hoje eu tive que mudar um pouquinho. Não se preocupe com... Não, eu não. Você já está. Eu sei disso. E a gente vai... Eu quero te agradecer, Luciana, pelo conteúdo, que é sempre importante.
A gente vai voltar a falar. Eu estava até te mandando algumas mensagens. Eu troquei de Luciana no WhatsApp. Eu estava com a doutora Luciana Fernandes, que é sua colega que me apresentou, a promotora que está em Brasília hoje. Inclusive, eu fiz um podcast com ela dos Estados Unidos agora em janeiro. Aí ela falou comigo hoje, falei, nós vamos fazer outro, mas de lá também, falei para ela. Então, você acredita que a gente tem um dos sobrenomes iguais? Ela é Luciana Fernandes Freitas, eu sou Luciana Guimarães de Freitas. Aí tem engraçado que tem faculdades que a gente ensina e o pessoal confunde. Aí manda mensagem para mim da disciplina dela. E eu quero deixar bem claro aqui que vai estar o Instagram da doutora vai estar lá. Ela é de Salvador, mas ela atende o Brasil inteiro. Você não precisa se preocupar. Ela é professora também. Eu também não quero dar datas aqui, mas se tiver algum interesse, entre no Instagram dela, que ela está anunciando agora um novo projeto que são palestras e tal, que vocês vão estar bem inteirados. Vou aproveitar. O meu Instagram é Luciana Guimarães Advogada, tudo junto. E a gente está com uma pós-graduação voltada, muito interessante, porque ela é voltada para médicos, profissionais da saúde em geral, dentistas, biomédicos, enfermeiros e também advogados, mas fisioterapeutas, administradores e gestores hospitalares, diretores médicos. Por quê? Diretor técnico, né, que é o médico responsável pela instituição, chama pós-graduação em auditoria, compliance e proteção de dados na saúde. Então, dá uma olhada lá no meu Instagram, Luciana Guimarães Advogada. É um curso totalmente online, mas vai trazer toda essa vertente de evitar problemas nas instituições de saúde. Então, é muito interessante. Tem profissionais renomados, gerentes do Hospital Einstein. Então, tem pessoas do direito, tem médicos também dando aula, profissionais da saúde. Bem bacana. Pessoas do marketing também, marketing médico. Então, faz o profissional ficar preparado para trabalhar com a cabeça mais tranquila, enquanto ele está ali exercendo a profissão dele, ele saber que está bem protegido juridicamente. Sinta-se abraçada e eu quero te dizer que muitos os cirurgiões plásticos, que dependem do seu rostinho, vão passar fome. Hoje eu não vou dormir. Tchau. E eu quero reclamar aqui ao vivo que você tá para vir para Salvador. Tá me devendo essa visita. Calma, eu chego lá. Tchau, doutora. Obrigado. Um abraço. Outro, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Tchau. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.